Nós estamos aqui hoje para celebrar a coragem de viver sem limites e com autonomia, de viver... Eu tenho autista, pelo amor de Deus! Sou eu, mãe, sou mãe do autista, do Espírito Santo, sei o que a gente faz. Procura, pensa um pouquinho mais nos autistas também, pelo amor de Deus! Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu percebi um comportamento, assim, uma mudança de comportamento, na verdade. Ele tinha 1 ano e meio, ele teve uma pequena perda da audição do ouvido esquerdo. E é onde que ele começou a isolar. Não queria que a gente tivesse contato com ele, não queria brincar, queria sempre estar sozinho. E aí descobriu o autismo. Então toda vez que você tiver uma doença onde a base diagnóstica está relacionada ao comportamento, a gente chama de transtorno. Tá? Então é um transtorno psiquiátrico com bases neurológicas relacionadas ao desenvolvimento. O autismo é um transtorno genético. O autista apresenta 3 características básicas: o atraso no desenvolvimento da linguagem, o comportamento restrito e repetitivo e a dificuldade de socialização. Nós temos que saber diferenciar os pacientes que têm transtorno invasivo do desenvolvimento. Porque aí a gente vai pegar desde a criança, que nunca vai conseguir falar, que tem uma deficiência mental grave, que tem uma dificuldade grave, que tem várias sequelas, tal, que é convulsiva, até as crianças de altíssimo funcionamento, que vão para a escola, que vão ter uma vida normal, que vão conversar, que vão ter família, que vão trabalhar, que vão estudar. O Daniel tinha algumas características, né, diferentes desde 3, 4 anos, só que nunca foi diagnosticado. Sempre foi classificado como hiperatividade, ou superdotado, uma série de outros diagnósticos. E na verdade eu fui diagnosticado relativamente tardio, com 23 anos de idade. Hoje, pelos critérios diagnósticos, nós temos que ter 3 anos de idade para poder dar o diagnóstico. Estudos já comprovaram que alguns fatores ambientais podem influenciar no nascimento de uma criança com autismo. A gravidez após os 35 anos de idade, o uso de medicamento durante a gravidez, o uso de bebida alcoólica ou drogas e o trabalho de parto prematuro. O Léo, ele sempre gostou de música, né? Desde bebezinho tinha que pôr o rádio ligado, eu tinha que cantar para ele poder dormir. À noite, se não ligasse o rádio, ele não dormia enquanto não ligasse o rádio. Isso foi desde bebê. Agora, pegar o violão, ele começou a pegar assim, ele já tinha uns 4 anos. Eu dava meio que escondido assim do meu pai. Meu pai tinha medo dele quebrar, a gente segurava, ele ficava lá tentando tocar, né? Porque ele via meu pai tocar, então a gente via que ele tinha muita vontade, né? A maior dupla sertaneja do Brasil. Eu vejo que a música faz muito bem pra ele. É o que acalma, às vezes ele chega da escola, porque é um estresse da escola, né? Então, ele chega da escola ali agitado, cansado, ele vai lá e pega o violão, toca. Daí a pouco você olha no Léo, o Léo é outra criança. Que às vezes eu busco muito forçar em cima de... Não forçar, mas esclarecer para o nosso ouvinte de que ele é uma criança autista, não é uma criança especial, que especial todos são, mas ele é uma criança autista. Então, se a gente não pronunciar essa palavra, ninguém percebe. Ando devagar porque já tive pressa e lavo esse sorriso, porque já chorei demais. Tem... Todo o funcionamento cerebral deles é diferente, mas a gente não sabe como, isso é muito novo. A gente não sabe o quanto essa dificuldade dele de falar, já conversei com a Fono, já conversei com o Caio, que é o psiquiatra, mas ninguém sabe dizer exatamente por que ele canta tão bem, toca tão bem, e para falar ele tem tanta dificuldade.
TEAC iniciou baseado no Daniel mais a minha cachorra que entrou na minha casa, tá? Antes o Daniel tinha sempre medo de cães, apesar de a gente sempre ter cães em casa, e a partir da hora que entrou esse labrador em casa, nós vimos que a labrador ia em cima dele e ele começou a poder entender o que era um contato visual com o animal, porque nem isso eles entendem. Às vezes parece que minha afetividade é melhor direcionada no caso dos cachorros até que dos seres humanos, assim, no sentido de muitas vezes eu fazer coisas inadequadas, tal. O cachorro não tem a maldade do ser humano, então eu acho que me ajudou bastante também até nessa questão emocional. A gente começou esse trabalho como? Todas nós, eu acho que nós começamos pelo amor que a gente tem pelo animal, né? Só a hora que você chega numa instituição, a instituição assim, se volta para o animal. Então, isso nós percebemos com o paciente, é uma coisa assim, é uma interação muito grande. Às vezes eles estão em crise, então você começa a trabalhar com o cachorro, eles vão acalmando. Ele se formou em biologia com 25 anos e depois ele fez o mestrado na própria biologia da Unicamp. No início foi difícil porque eu não sabia como me apresentar em público e tal, até a parte técnica eu lidava mais ou menos bem. Na hora daquela coisa de se fazer as coisas de apresentar as teses e tal, eu tinha bastante dificuldade. Grande parte dos casos, você tem habilidades específicas naquilo. Ou habilidade de memória, ou habilidade visoespacial, uma habilidade no computador, uma habilidade na escrita. E essas habilidades podem ser utilizadas de uma maneira profissional. Que eles têm a capacidade de que eles gostam, eles fazem muito melhor que qualquer um de nós. Ele tem que ter as habilidades funcionais básicas preparadas, que é independência para se comunicar, para se autocuidar, que é a parte de higiene, alimentação, e saber lidar de forma mais assim branda com a comunidade. E aí a gente vê o que ele daria bem, e aí a gente adequa o que ele gosta de fazer com o que ele se daria bem em fazer. A gente treina aqui, pede para eles fazerem alguma coisa, tudo depende do grau que eles estão, do grau de comprometimento do quadro clínico deles. E a gente vai procurar um emprego adequado. Eu estava trabalhando no shopping, eu trabalhava antes com um aquário. Só que o meu patrão não entendia meus problemas, tipo, que eu era esforçado, fazia tudo que ele mandava, só que ele muitas vezes xingava eu também não entendia, eu me xingava, e eu não gostava, e às vezes dá nervoso em mim também, às vezes dá tristeza também. Ele melhorou porque criou uma independência para ele de dinheiro, ele pôde pagar coisas que ele nunca quis, inclusive fazer viagem para a Europa com o próprio dinheiro dele. Agora ele foi para a Argentina, então ele está conquistando coisas que ele está possibilitando para ele com a independência dele. Que as pessoas têm preconceito no trabalho mesmo, né? Não entendem às vezes as coisas que acontecem, então não há espaço para esse problema. As pessoas hoje em dia não querem ter problema, elas querem ser, vamos supor, não quer ter um cara que não tenha, vamos supor, dificuldade, que é um cara super inteligente, tudo. Às vezes o maior preconceito às vezes começa dentro de casa. Que às vezes eu já ouvi muitas histórias de pessoas que têm filho com autismo ou com outras síndromes que não aceitam. E quanto mais tempo você demora para perceber, você está prejudicando o seu filho. O que eu vejo com os pais de autistas são a não aceitação, tá? Eles não aceitam o diagnóstico. Então, a partir da hora que você não aceita o diagnóstico, você não tem possibilidade de educar dentro do que tem que ser feito. O mais importante, por incrível que pareça, não é o tratamento da criança. É um programa de treinamento com os pais, tá? Em que a gente vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo com vocês aqui. A gente vai treinar os pais a eles entenderem todos os pormenores daquele problema.
treinar os pais a prevenirem o comportamento e saberem lidar com todos os comportamentos que aquela criança pode ter. Eu sofro preconceito desde que eu sou adolescente, na verdade. Mas é um preconceito que ele é velado. O preconceito é até pela população não saber o que é autismo, até onde vai, o medo do autismo. Então eu acho que tem muito desconhecimento e o preconceito é muito grande. A última deficiência que eu vejo que a população quer encarar é o autismo. Só que as pessoas desconhecem, porque normalmente é um menino, a aparência deles são normais, você vê, você não distingue, por exemplo, uma outra síndrome que você já vê que tem, a não ser que você já olhe. Muitos dos meninos, eles fizeram graduação e eles veem o currículo e falam, poxa, mas esse menino estudou, esse menino fez faculdade. Na única instituição pública especializada em autismo da região de Campinas, a ADACamp, 132 crianças e adultos de 3 a 37 anos são tratadas. Há uma lista de espera de 92 pessoas, já diagnosticadas, mas aguardando tratamento. No ano de 2009, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública, pleiteando que o Estado cobrisse o tratamento integral de todos os autistas em São Paulo. A ação foi julgada procedente em todas as instâncias superiores. Basta o interessado se dirigir até a Secretaria de Saúde e Educação de sua cidade, comprovar por laudo médico a condição de autista e indicar uma instituição apta para o tratamento. Segundo a ONU, há aproximadamente 70 milhões de autistas no mundo. Em todo o Brasil, estima-se que 1% da população seja autista, ou seja, 2 milhões de habitantes. Na região de Campinas, estima-se que há 28 mil autistas. Ele trouxe um aprendizado muito grande para mim, que é realmente isso, aprender a ser mãe no verdadeiro sentido, de dar amor, carinho. Muitas das vezes você achar que muitas pessoas aquilo é pra quê, né, uma criança assim, mas o Léo me ensinou isso, ser mãe 2 vezes. Conseguir perceber melhor as dificuldades dos outros, e não é só deles, né, às vezes é a nossa. Eu agradeço a Deus, sabe, de ter essa oportunidade de estar podendo ajudar, podendo estar... Acho que a gente é mais ajudada do que eles, eu acho. Não deve desistir da vida. Tem que ir para frente cada vez mais e ter mais desempenho e mais vontade. E não desistir do obstáculo da vida, não. A vida é bela. Ele me deu uma lição de vida mesmo, porque eu aprendi a ser mais gente, a ser um ser humano melhor, tá? A olhar para as outras deficiências e entender todo o autismo, tentar entender e estudar. O Léo é assim, ele é importante para mim, eu sou importante para ele, porque é um prazer muito grande ser mãe do Léo e ter esse carinho dele.